Evolução em Dois Mundos é uma obra fascinante que mergulha profundamente nos conceitos da vida espiritual e do progresso humano em diferentes planos da existência. Escrito pelo renomado médium brasileiro André Luiz, psicografado por Chico Xavier, o livro apresenta uma narrativa instigante, que transcende as barreiras entre a vida terrena e espiritual. Através das experiências e observações de André Luiz, o leitor é conduzido a uma jornada reveladora pelos mundos espirituais, explorando as transformações do espírito após a morte e os processos evolutivos que se desenrolam em níveis distintos de realidade. A obra proporciona uma visão abrangente sobre a continuidade da vida após a morte física, os desafios enfrentados pelos espíritos em diferentes estágios de desenvolvimento, e os aprendizados que moldam sua trajetória rumo à evolução espiritual, combinando espiritualidade, filosofia e conhecimento sobre a vida além da matéria. Evolução em Dois Mundos convida o leitor a refletir sobre a natureza da existência, a jornada do ser e a constante busca por crescimento espiritual. Vamos resumir 10 capítulos desse maravilhoso livro. Capítulo 1 – Rumo à vida espiritual. Neste ponto inicial, André Luiz compartilha suas primeiras experiências após a transição da vida terrena para a espiritual. Ele explora o impacto emocional e as transformações que acompanham essa jornada, descrevendo as sensações de liberdade e perplexidade diante das novas perspectivas e realidades. Capítulo 2 – A Colônia Espiritual Nosso Lar. A narrativa adentra a Colônia Nosso Lar, uma comunidade espiritual avançada onde André é acolhido. Ele apresenta uma visão vívida dos aspectos dessa colônia, desde suas estruturas arquitetônicas até as instituições educacionais e de auxílio, revelando uma sociedade comprometida com a evolução e a solidariedade. Capítulo 3 – Estudo e Trabalho. O foco deste capítulo se concentra na importância do estudo constante do trabalho altruísta no desenvolvimento espiritual. André explora as dinâmicas das atividades educativas e das tarefas benéficas, mostrando como essas atividades contribuem para o aprimoramento individual e coletivo. Capítulo 4 – O tempo na espiritualidade. André mergulha nas nuances do tempo no mundo espiritual, onde as experiências não são limitadas pela cronologia terrena. Ele reflete sobre como as vivências e aprendizados são mais significativos do que a passagem linear do tempo, permitindo aprofundar a compreensão da existência. Capítulo 5 – A Reencarnação Vista do Além. A temática da reencarnação é explorada sob uma nova ótica. André descobre como as escolhas das futuras encarnações são influenciadas pelo grau de evolução espiritual, desvendando o propósito por trás das diferentes experiências de vida. Capítulo 6 – Trabalho e Desenvolvimento. E aqui, André se envolve ativamente em tarefas de assistência espiritual, compreendendo que o trabalho dedicado aos outros não apenas auxilia a sociedade espiritual, mas também contribui para seu próprio progresso e crescimento interior. Capítulo 7 – Maternidade Espiritual. O capítulo explora a conexão entre mentores espirituais e protegidos, destacando o papel desses guias como figuras maternas e paternas no desenvolvimento das almas. André testemunha a influência positiva desses vínculos na formação espiritual. Capítulo 8 – Realidade e Ilusão. André confronta suas ilusões pessoais e compreende que a realidade espiritual é construída pela mente e pelas emoções. Ele percebe que a autodescoberta e a superação de limitações internas são cruciais para a evolução espiritual. Capítulo 9 – Perturbações e Obsessões. Este capítulo aborda os desafios espirituais enfrentados por aqueles que estão em situações de perturbação ou obsessão. André explora as complexidades dessas circunstâncias e a importância do auxílio mútuo para superá-las. Capítulo 10 – Rumos da Evolução. Na conclusão,
André faz uma análise abrangente dos caminhos da evolução espiritual. Ele reforça a importância do amor, da busca pelo conhecimento e do serviço altruísta como pilares para alcançar estágios mais elevados de existência espiritual e o entendimento mais profundo da natureza da vida. À medida que exploramos os profundos ensinamentos presentes em Evolução em Dois Mundos, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada de crescimento espiritual e moral. Cada capítulo nos revela a importância do amor incondicional, do conhecimento contínuo e do serviço desinteressado como elementos-chave para nossa evolução interior. Ao contemplarmos as experiências de André Luiz, somos lembrados de que nossa existência é uma oportunidade valiosa para crescermos como seres humanos e como espíritos em busca de luz. A reencarnação, vista através da ótica espiritual, nos convida a escolher caminhos que nos levem à autotransformação, compreendendo que nossas ações no presente reverberam além desta vida. Nossos relacionamentos, nosso compromisso com o bem-estar coletivo e nosso esforço em superar ilusões pessoais são desafios que ecoam em nossa própria evolução, assim como no avanço da humanidade como um todo. À medida que almejamos nos tornar melhores, inspiramos outros a seguirem um caminho de crescimento também. Este livro nos lembra que não estamos isolados, mas somos parte de um tecido interconectado de almas em busca de aprimoramento. Convidamos você a refletir sobre como suas escolhas, pensamentos e ações podem contribuir para um mundo mais compassivo, justo e harmonioso. À medida que nos empenhamos em nossa própria evolução moral, tornamo-nos agentes de transformação, plantando sementes de bondade e amor que, com o tempo, podem florescer e influenciar positivamente a humanidade como um todo.